Agora estaremos vendo a lição de número 2, né? A mordomia do corpo. Então nós vamos ter que cuidar de um corpo que não nos pertence. Se o meu corpo fosse meu, eu pudesse, eu não ia deixar meu corpo morrer, acabar. Mas o meu corpo não é meu, nem minha vida é minha. A minha vida não é minha. Eu não tenho domínio sobre a minha vida. Minha vida, ela desaparece rapidinho. Tiago 4,14 diz que a vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Mas, enfim, eu queria dar um primeiro destaque aqui no texto áureo, né? Que fala, que é Romanos 12:1, que fala: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto tem que ser racional. O culto nosso, e mesmo quando nós estamos cultuando na igreja, é com racionalidade. Nós temos que ouvir o que nós estamos ouvindo, nós temos que raciocinar e analisar, avalizar, examinar bem o que nós estamos ouvindo. E para isso nós temos que ter conhecimento bíblico, precisamos ler a Bíblia, né? Precisamos, é mandamento do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O primeiro é Oséias 6,3 e o segundo é 2 Pedro 3,18. Então nós temos que ter conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico, né? Precisamos. Na leitura diária, eu quero trazer um destaque aqui que fala da tricotomia do corpo. Não é a tricotomia do corpo, é a tricotomia do homem. Aqui não fala da divisão do corpo em 3 partes, mas fala do homem, do ser humano, em 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tricotomia quer dizer que é dividido em 3 partes, né? Então nós somos divididos em 3 partes. Lá em 1 Tessalonicenses 5,23 fala espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Também um destaque na leitura bíblica em classe, no último versículo, é o versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Atentar bem aqui que fala no corpo e no espírito. Igual lá em Eclesiastes 12,7, fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós vamos entender isso bem quando nós vamos ver aqui como é que o homem foi formado, lá em Gênesis 2,7, né? Que o homem foi formado do pó da terra. E Eclesiastes 12,7 fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Dá um destaque para isso, né? O nosso corpo, diz aqui interagindo com o professor, na revista do professor, foi maravilhosamente criado por Deus. Diz ali em Gênesis 2,7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Por isso que o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Porque o espírito é aquela parte que saiu de Deus e entrou em nós. Esse espírito vai voltar a Deus para prestar contas do que aquele corpo fez, e com o espírito também. Tudo bem. E na introdução, o destaque aqui é que nós estamos falando da mordomia do corpo, dizendo que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Ele deu como referência só 1 Coríntios 6,19, né? Mas em 1 Coríntios 3,16 também fala. Em Tiago 4,5 fala o Espírito, né? que em vós habita, né? Fala isso, Tiago 4,5. Em 1 João 4,4 diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então é o Espírito Santo que está em nós, né? Então
o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que, o Espírito Santo habita em nós. Nós temos que estar submissos, subordinados, de acordo com a vontade do Espírito. O tópico 1 fala da dimensão material do corpo. E no item 1 fala a formação maravilhosa do corpo. Nós já falamos, né? O corpo foi maravilhosamente feito. Davi fala no Salmo 139, ele fala ali sobre a criação do homem, né? Louvando a Deus sobre essa maravilhosa criação que nós vimos ali em Gênesis, quando Deus faz o homem. No tópico 2, ele fala na estrutura do corpo humano. Eu quero destacar aqui quando ele fala, não os que ele fala aqui, curiosidade de ossos, das células nervosas, número de músculos, tecidos organizados, mas o nosso corpo ele é formado por aparelhos, sistemas, que funcionam, né? Como é que um coração bate sem parar, como é que nós respiramos sem tomar, nós não conseguimos prender a nossa respiração, dominar a nossa respiração, a nossa vontade, como é que funciona? Isso é muito complexo, o homem é complexo, e às vezes, mas os outros animais são assemelhados, mas o homem tem algo a mais, que o homem ele tem entendimento, ele tem uma vontade diferente, ele tem conhecimento, ele adquire, ele muda, ele melhora, enfim, o homem é especial, o homem é diferente, né? E tem uma estrutura anatômica, tem aparelho, tem sistemas, tem a fisiologia, que é o funcionamento desse corpo, é muito complexo, é algo muito especial, dando aí uma ideia dessa estrutura, né? E principalmente na parte do intelecto do homem, que os outros animais também não têm, né? E eu queria destacar também que o homem foi feito do pó da terra, o homem. Depois a mulher, está escrito lá em Gênesis 2:22, que ela foi feita de uma das costelas de Adão, mas indiretamente ela veio também do pó da terra, muito embora ela tenha sido feita de uma costela de Adão, não é? E é interessante destacar aqui que na terra nós temos elementos químicos diversos, eu não vou enumerar por causa do tempo, mas vou citar, por exemplo, tem cálcio, tem ferro, tem potássio, tem sódio, tem na natureza do chão, e tem nós também, muita coisa, muitos elementos químicos que estão na terra estão dentro de nós também, na nossa formação, né? Então é importante o carbono, enfim, é para mostrar que nós realmente viemos da terra, fomos formados pelo pó da terra. No segundo tópico, nós vemos a dimensão espiritual do corpo humano. O corpo humano, item 1, o corpo humano segundo as Escrituras. Primeiro, o corpo do pecado é o corpo do homem. Nós estamos falando da mordomia do corpo de um cristão. O corpo do velho homem, ele tem que nascer de novo, ele vai ser regenerado, vai ser gerado de novo, né? Ele nasce de novo. Lá para Nicodemos, no capítulo 3 de João, Jesus falou que era necessário nascer de novo. E aqui nós vamos ver isso aqui, o velho homem, né? E em 1 Pedro 1,3 diz que nos gerou de novo. Nós fomos gerados de novo. Em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, é importante atentar para isso, né?
a atentar para isso. E esse corpo, ele se envelhece, porque ele é um corpo animal. Agora tem também um corpo espiritual, né? Tem um corpo espiritual. Agora esse corpo nosso, ele se envelhece. Um dia eu fui um bebê, hoje eu sou um homem de 65 anos, né? E casa terrestre. A casa terrestre, de 2 Coríntios 1, é onde reside o Espírito com letra minúscula. O Espírito nosso que Deus soprou em nós, né, que vai voltar para prestar contas com Deus, é a casa terrestre. É a casa terrestre. E o item, o subitem 1.3 fala do templo do Espírito Santo. O Espírito Santo só vai habitar em nós se nós deixarmos, né? Se nós estivermos debaixo do domínio dele, andando de acordo com ele. Romanos 8.1 diz, se alguém portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não mais pela vontade da nossa carne, mas pela vontade do Espírito. Seguindo o que o Espírito manda, né? O que o Espírito diz, fala para nós. Conforme lá nas cartas, né? Lá em Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que ouvir, pela palavra que nós vamos receber a salvação, o Jesus como Senhor, e o Espírito Santo vai habitar em nós, porque nós vamos deixar a palavra entrar em nós e nós vamos estar ali obedecendo o que o Espírito fala para nós. Aqui, num outro item 2 aqui, pecados contra o corpo, pecados que vão mexer diretamente com o corpo. Fala em prostituição, adultério, fornicação, enfim, né? Ele aqui cita a prostituição quando o corpo é usado como mercadoria que é vendido, mas não é só isso não. Prostituir também é hoje estar com um, amanhã com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro. A pessoa vive uma vida prostituída, aí junta-se fornicação, que é a relação sexual da pessoa solteira, mas também quem fica tendo uma promiscuidade, tendo relação sexual com diversas pessoas, dizendo, o corpo ou vendendo ou gratuitamente, enfim, isso aí também é prostituição. É prostituição. E aqui fala do pecado do adultério, muito grave isso aí. Quem trata muito bem disso, nós vemos lá em Mateus 19, versículos 6, 9 e 10, não é? Marcos 10, de 9 a 12, Lucas 16, 18 e Romanos 7, 3 vão falar. É tão complexo que no versículo 10, e é tão grave, que os discípulos em casa interrogaram Jesus sobre o assunto e eles falaram, se esta é a condição em Mateus 19, 10 do homem em relação à mulher, então é melhor não casar. Então o adultério é coisa muito grave. Tem que se definir muito bem, ter muito cuidado, porque aparecem nesses textos que eu falei, vou repetir rapidamente. Mateus 19, 6, 9 e 10, né? Versículos 6, 9 e 10. Marcos, capítulo 10, versículos 9 a 12. Lucas 16, versículo 18. E Romanos 7, versículo 3. É importante falar sobre isso. E o adultério é uma relação sexual extraconjugal, e a fornicação é um relacionamento sexual entre solteiros, nós já falamos. E fala que na homossexualidade, a homossexualidade, ela está tratada em 1 Coríntios 6,10, é bem claro, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. O que é sodomia? Sodomia é relação sexual anal entre homem
com homem e homem com mulher. É sodomia. Deus abomina, Deus não se agrada disso, e essas pessoas não herdarão o reino de Deus, quem pratica tais coisas, né? Ele cita aqui também a transexualidade. A transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, né? Diz aqui que um homem se sente mulher ou a mulher se sente homem, fugindo daquilo que está lá em Gênesis, né? Na criação, no plano original da criação, em Gênesis 1, 27, diz que Deus fez macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. E no versículo 28 diz que Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Nós estamos falando aqui para cristãos. Se você não é cristão, não se sinta ofendido, que nós estamos falando baseado na Bíblia. Na Bíblia, aqui nós estamos falando para cristãos. Se você por acaso assistir a isso aqui, não se sinta incomodado, porque nós estamos falando a mordomia do cristão. Como é que o cristão vê, né? É um direito do cristão, entender assim. E homem com homem não vai frutificar, não vai multiplicar, e nem mulher com mulher também não vai frutificar, não vai multiplicar. Então, está fora do que a Bíblia fala, e o que Deus fez para a criação da família, que é a primeira instituição de Deus na terra. Agora, tem aqui agora um outro tópico, a santificação do corpo. É fundamental a santificação, porque se nós não buscarmos a santificação, nós não veremos ao Senhor. Nós não veremos o Senhor. Então, a Bíblia fala dessa importância. Aí cita em primeiro lugar que os meios de santificação que vêm da parte de Deus. Deus, ele nos ajuda na santificação, porque sem ele nada nós podemos fazer. Está lá em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Por isso que Jesus falou: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28:20. Então, é o Espírito Santo, é pela palavra que nós somos santificados. A palavra é Jesus. Nós somos santificados pela palavra, pelo sangue de Jesus, mas é pela Bíblia, na leitura da Bíblia, recebendo a palavra, o poder de Deus, nós vamos ser santificados. E também tem o item seguinte, fala da responsabilidade humana na santificação. Deus, a parte de Deus é pronta, agora nós temos que fazer a nossa. E Ele ajuda-nos a fazer a nossa parte. A nossa parte é dar lugar à vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer. E como é que nós vamos saber o que Deus quer e o jeito que Ele quer? É lendo a Bíblia. Tem coisa que Deus manda a gente fazer e coisa que Ele fala para não fazer. São os mandamentos. Nós temos que conhecer os mandamentos, não é? Jesus fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, lá em João 15:14. Então, nós precisamos dar lugar à vontade de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele mandou que o homem, lá em 2 Pedro 1:21, diz que os homens santos de Deus escreveram movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é o Espírito Santo que vai estar fazendo com que nós façamos a nossa parte de buscar na Bíblia a santificação. A santificação é procurar andar direito, é conhecer na Bíblia o poder de Deus. Lá em Marcos 12:24 diz: porventura não errais vós por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Lá em Mateus 22:29 ele afirma: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós, para não errarmos, para nós fazermos de acordo com o que Deus quer, nós temos que ler a Bíblia, conhecer as Escrituras e experimentar o poder de Deus em nossas vidas. E Jesus ajuda-nos, o Espírito Santo ajuda. Em João 14:26 diz que ele vai nos ensinar todas as coisas e vai fazer com que nós nos lembremos de tudo que Jesus falou. Sem ele nada nós podemos fazer. Ele mesmo disse em João 15:5, eu repito aqui novamente.
precisamos, né? Às vezes a nossa responsabilidade tem muito hino, às vezes tem hino que é perigoso, que diz que Deus vai fazer tudo, que Deus já fez, e que nós temos nossa parcela, a parcela que é da nossa competência, nós temos que fazer, temos que procurar fazer, né? Muito bem. E nós temos que ter uma renúncia. Em Mateus 16, 24, diz: quem quiser vir após mim, né, renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me, ou siga-me. Agora, preste atenção. Então, tem uma renúncia, eu tenho que me anular e fazer a vontade dele. Eu não vou ter mais minha vontade. Paulo, em Atos 9, 6, ele pergunta: que queres que eu faça? E a resposta está na Bíblia, o que ele quer que nós façamos. Temos que procurar fazer isso e ele vai nos ajudar. Em Hebreus 10, 36 diz: necessitar de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós só vamos alcançar a promessa, que é a vida eterna, se nós tivermos paciência e fizermos a vontade de Deus. E para fazer uma vontade de Deus, nós vamos ter que ver na Bíblia o que Deus quer que nós façamos, né? E aqui, no terceiro tópico geral, fala do o culto racional e a mordomia do corpo, né? O culto racional nós já falamos, está em Romanos 12, 1, o culto tem que ser um culto com racionalidade, com entendimento, entendendo o que está ouvindo. Agora, e é bom que você seja igual aos crentes da Beré, que você conheça a Bíblia para conferir, para ver se aquilo que alguém está falando no púlpito da igreja está de acordo com o que está na Bíblia, porque o que vale é o que está escrito na Bíblia. Não é o que a pessoa fala, eu falo, o outro fala. Tem que falar e mostrar na Bíblia que é daquela maneira, né? O sacrifício vivo. Antigamente tinha lá as vítimas, né? Eram touros, bodes, novilhas, pombos, enfim, eles eram sacrificados. O nosso sacrifício, hoje nós apresentamos o nosso corpo, nós em vida, nós nos oferecemos para nós termos uma dedicação integral, a nossa vida de acordo com Deus, com os preceitos dele, os estatutos, as leis, né? E um sacrifício santo, não é? O santo nós falamos, é da santificação. Deus não aceita se não tiver santidade. Deus é santo. Não é? Lá em 1 Pedro 1,15 diz: e como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. E o do 16 diz: porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Deus não combina com aquilo que não é santo, então nós temos que buscar a santificação. Apocalipse 22, 11 diz: quem é santo, santifique-se ainda. É contínuo, não vamos parar com essa santificação. E aprendemos que a santificação, ela vem pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. É um sacrifício agradável a Deus, é da maneira que vai de encontro, conforme a vontade de Deus. Nós não podemos fazer do jeito que nos agrade, mas é do jeito que agrada a Deus. Tem muita gente que vai ter problema, que tem feito até lá em Mateus 7, 22 22 e 23, diz: e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos em seu nome, nós não expulsamos demônios em seu nome, fizemos maravilhas, coisas grandes, tal. E Jesus vai dizer: e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu vos não conheço. Ele não desmentiu o que a pessoa fez, mas a pessoa fez do jeito dele, do jeito que ele achava que era. Nós temos que fazer do jeito que Jesus quer que nós façamos, é da maneira que assim. E nós só vamos conseguir fazer isso com o conhecimento da vontade dele, para a nossa vontade se alinhar a dele, que diz aqui, o sacrifício agradável, é preciso eu conhecer a vontade dele, e a vontade dele está expressa, descrita na Bíblia Sagrada, não é?
E outra coisa, tem gente que quer sacrificar, que vai orar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que as coisas difíceis, que a oração só pode ser de joelho, é tudo com sacrifício e tal. Aí eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus foi perfeito. O sacrifício dele foi perfeito. O sacrifício que ele realizou foi perfeito, né? Lá em Hebreus, nós vamos ver em Hebreus 8, que foi feito, teve um outro concerto, que o primeiro não foi perfeito, mas o segundo foi feito. Jesus, ele fez a parte humana e a parte divina. Então, ele tomou os dois lados para poder fazer o sacrifício perfeito que agradou a Deus, deu-nos condições de podermos entrar com ousadia no lugar santo dos santos, né? Então, foi realizado por Jesus. Eu não preciso, se eu fizer um jejum que eu vou me sacrificar, aí já não é assim. Deus quer esse sacrifício agradável a Ele, é um sacrifício, eu alinhar a minha vontade, eu entregar-me totalmente a Ele. Isso é que é o sacrifício que Ele quer de mim, né? Porque ele de uma vez, lá em Hebreus 9, versículos 26 e 28, falam isso, né? Que ele se ofereceu, ele se sacrificou em nosso favor, e ele não teve pecado. 1 Pedro 2,22 diz que ele nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca, né? Diz ali o versículo 28 de Hebreus 9, que oferecer assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele foi só uma vez, não precisa fazer outra vez, porque ele já fez perfeito, está perfeito, não precisa ser feito de novo, não precisa de mais sacrifício. Então, concluindo, nós temos aqui, vendo o corpo na sua dimensão material e espiritual, nós temos que ter o cuidado de ter um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E o versículo 2 de Romanos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso nós temos que cumprir, para nós experimentarmos, colocarmos, fazermos a experiência, comprovarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos cumprir o que está escrito desde Romanos 12, 1 e 2 completamente. Está certo? Que tenhamos uma boa lição, uma boa escola no domingo, uma escola agradável. Procure estar na escola dominical, buscando aprender da palavra de Deus, porque você vai ter um fortalecimento espiritual, não só você, eu, todos nós, e isso é importante para nós, e depois nós vamos estar passando para outras pessoas. Que o Senhor continue abençoando. Mais uma vez, uma boa aula. Amém.